Meus amigos, é, na filosofia universica, nós costumamos dizer que o ser humano é um ser evolvível, quer dizer, ele está em permanente evolução, ele tem a capacidade de evoluir. E ele era instintivo, animal, hoje é intelectivo e se entende que ele está evoluindo para um patamar superior, que é o da racionalidade, né? Eu tenho já feito essas considerações em outras oportunidades. A gente aprende no primário que o ser humano é racional e, na verdade, ele é intelectivo. Ele será racional quando os seus atos forem coerentes com as convicções, com as verdades, com as referências que ele tem assumido livremente. Livremente. A maioria esmagadora da humanidade hoje, que está nesse patamar intelectivo, ela vive conflitos permanentes entre a sua fase instintiva, o seu estágio instintivo e o estágio intelectivo. O Teilhard de Chardin diz que é um conflito entre o nível da biosfera animal instintivo em que ele viveu e a fase da noosfera, que é a fase que hoje a esmagadora maioria dos seres humanos vive. Alguns, muito poucos, arranham um patamar superior, que é o da logosfera, que é o patamar da racionalidade. Hoje a maioria dos seres humanos vive o conflito entre a instintividade e a intelectividade. Eu vou dar alguns exemplos para sair dessa teoria e a gente enxergar na vida, no dia a dia, como é que isso acontece. Imagine uma senhora que está levando o filho para a escola, de mãos dadas com ele, pela calçada, e de repente o filho solta da mão dela e sai correndo, e os carros passando na rua ao lado, ela se desespera, corre, agarra o filho, e é fácil se imaginar que ela vai agarrar pelo braço, apertar o braço dele e puxar a orelha. Eu já não disse que não quero que você solte da minha mão, olha o perigo, os carros passando, você podia ser atropelado, não sei o que. Atitude puramente instintiva, né? Descarga de adrenalina, e ela correu atrás do filho no instinto de preservá-lo, de defendê-lo. A intenção a mais perfeita possível. O ato é que, depois de um certo tempo, ele é alterado. Por quê? Porque aí a intelectividade diz que não precisava ter sido daquela forma, e ela então, tentando mudar um pouco o clima, ela disse: a mamãe já falou para você não pode soltar. Vamos tomar um sorvete? Então, após uma reação puramente instintiva, a mãe se sente, após raciocinar tudo que aconteceu, se sente assim, na direção de abrandar um pouco a reação, até porque o menino ficou meio choroso, assustado. Um outro exemplo: o sujeito está na calçada, caminhando, dia de chuva, umas poças na rua, e um carro vem em velocidade, bate na água e molha o cidadão que está andando. É fácil imaginar que o cara vai virar para o carro: seu isso, seu aquilo. Quase que imediatamente ele vê ao lado outras pessoas caminhando e se sente meio na obrigação de se explicar, né? Olha, que absurdo, né? O pessoal não tem consideração e tal, né?
porque ele tem consciência que aquelas pessoas que estavam ali do lado poderão pensar em censurá-lo pela forma explosiva com que reagiu ao ter sido molhado. Essas são demonstrações práticas, espero que felizes, do que eu tentei colocar a respeito dos conflitos que os seres humanos vivem hoje em função dessa dificuldade de se livrar da instintividade e agir de forma inteligente a maior parte do tempo. Mas naturalmente que todos nós, de alguma forma, ainda que arranhando o estágio da logosfera, da razão, nós sabemos certamente quando, de alguma maneira, agimos de maneira a usar a inteligência para justificar o desrespeito à razão. Vamos tentar dar um outro exemplo. O cidadão está atrasado para um compromisso e, ao chegar nas proximidades da esquina, o sinal fecha e ele avança. E avança e imediatamente pensa consigo mesmo: não, eu estou atrasado, não podia, não vinha carro, eu olhei e vi que não vinha ninguém, ninguém ia atravessando a rua também, não causei mal-estar a ninguém. E precisava ter passado, né? Ou então, de noite, né, avança o sinal e diz: não se pode correr, nesse mundo de hoje, não se pode correr o risco de parar uma hora dessa na esquina, que se pode ser assaltado. Quer dizer, há uma inversão de lógica no processo reflexivo do ser humano. Em vez de, diante de um estímulo, ele raciocinar, confrontar aqueles estímulos com as referências que ele assumiu para ele e que são assumidas pela coletividade em que ele está inserido, e aí então ele reagir a esse estímulo, né? Ele sabe que não se deva avançar o sinal, e se ele assistir alguém avançando o sinal, ele vai censurar, mas naqueles momentos ele, em vez de usar a inteligência para ser fiel aos princípios, às verdades, valores que ele assumiu para ele, ou que sabe que a sociedade assumiu, ele usa a inteligência para tentar justificar não ter feito assim, né? E aí esse tipo de conflito agora já é um conflito entre a noosfera, entre aquele patamar da noosfera, da intelectividade, e o da logosfera, da racionalidade. Quer dizer, então esse tipo de conflito, ele merece uma atenção especial, porque ele gera soluções que são conscientes, né? Aquele primeiro da senhora com a criança era uma ação instintiva, quase que irrefreável. Agora não, agora nós estamos falando de conflitos entre inteligência e racionalidade que tem o aval da nossa inteligência. Eu fiz sabendo que estava fazendo errado, e depois eu tento me justificar usando de argumentação a mais diferente possível para me sentir confortável diante da coisa errada que eu sei que eu fiz. O que eu quero explorar nessa postagem de hoje é que, às vezes, a gente é surpreendido por circunstância, e como essa do sinal fechando na hora em que eu estou chegando, e eu acabo cedendo. Não tive muito tempo para refletir sobre o que estava acontecendo, as circunstâncias que envolviam ali o fato, e acabo fazendo alguma coisa que eu sei que não está correta.
Mas nesse conflito entre noosfera e logosfera, entre inteligência e racionalidade, existe um outro tipo de comportamento, esse sim, inaceitável, que é aquele quando o cidadão conscientemente decide fazer o errado, apesar de saber que está fazendo errado. E eu dei essa volta toda, teórica, complicada, para colocar que é revoltante, é indignante, é asqueroso que se veja hoje no Brasil, da parte de pessoas que foram preparadas para ocupar espaços na coletividade, espaços esses que lhes obriga a ter um comportamento irrepreensível no sentido de atender aos reclamos, às necessidades dos seus semelhantes, que assim, sem qualquer tipo de constrangimento, conscientemente atuam, se comportam de forma errada, criminosa. E digo criminosa, pode ser uma palavra forte, mas digo criminosa porque são atitudes que atentam contra o interesse da coletividade, gerando prejuízos para essa coletividade. E por que esses indivíduos fazem isso? Porque as motivações que têm são torpes, são mesquinhas. Ele sabe o que tem que ser feito, ele sabe qual é a obrigação, ele sabe que é nosso empregado, empregado da coletividade. No caso do legislativo, então, esses indivíduos imploraram para que nós lhes dessemos o direito de ocupar esses cargos. Vamos entrar em breve num novo processo eleitoral, até o fim do ano, e nós vamos assistir na televisão indivíduos chegando e dizendo: me dê a oportunidade de prestar serviços, porque na área de educação, ou na área da saúde, ou na área da segurança pública, ou de acordo com os interesses desse ou daquele setor da sociedade, eu vou trabalhar intensamente para que... E esses indivíduos, então, depois, tendo sido guindados a esses espaços, eles passam a atuar em proveito próprio ou dos grupos, talvez eu devesse dizer quadrilhas, a que se associam. Projeto de lei no tal, papá. Ele está careca de saber que aquilo ali vai causar essa ou aquela circunstância, esse benefício ou aquele prejuízo para a coletividade. Mas politicamente o meu grupo tem interesse em sabotar a ação do governo de maneira que dificulte a repercussão, a imagem e favoreça que nas próximas eleições a minha patota seja beneficiada. Então ele sabe que está fazendo errado. Ele sabe que está julgando errado, está tomando uma decisão num determinado processo em que não se... E aí é usada a inteligência para se justificar. Ele precisa se convencer, no afã de enganar, ele precisa, antes de mais nada, enganar a si próprio. E esse cara vai para a cama de noite e dorme. Ele se engana, se convence de que está fazendo, usa a inteligência de forma inadequada, incorreta, errada, para justificar ter feito uma coisa que ele sabe que não deveria ter feito. Não era isso que se esperaria do ocupante daquele cargo. Mas ele faz assim. Então,
nesse estágio do processo evolutivo do ser humano, em que ele está saindo da intelectividade para ir para a racionalidade, a probabilidade dele ser desonesto é muito grande. E que essa desonestidade traga prejuízos para a coletividade em que ele se encontra é muito grande. Mas ele se arvora no direito de fazer assim, de atuar assim, porque ele tem poder. Me foi dado a possibilidade de usar esse poder na direção que eu entender como a mais adequada. E é isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Indivíduos que ocupam espaço no legislativo, nos executivos, municipais, estaduais, no judiciário, agem, é claro que estamos nos referindo a uma parcela desses indivíduos, uma parcela que age atuando de forma que favoreça o seu interesse, o interesse do grupo a que ele está vinculado, e num desserviço para a coletividade, que o colocou lá. E mesmo os que, não, eu fiz um concurso público, é preciso que mais uma vez eu insista na circunstância de que talvez se essas pessoas tivessem nascido na periferia das cidades, nas favelas, filhos de uma senhora que foi abandonada pelo marido, que não tem qualificação pessoal nem profissional para exercer algum tipo de atividade, eles não fossem o que são hoje. Então, não se atribuam mérito, não. Se talvez tenham algum mérito, terá sido de não ter jogado fora a oportunidade que a vida lhes deu, que Deus lhes deu. Mas essa oportunidade foi dada para que eles se colocassem a serviço da coletividade e não para que se usufruíssem da coletividade por seu interesse pessoal ou grupal. E, infelizmente, essa tem sido a regra na maior parte das situações. E por isso que a gente vê coisas aberrantes acontecendo no país. Não há necessidade de se fazer citações específicas sobre a atitude desse ou daquele indivíduo, a favor desse ou daquele outro, ou desse ou daquele grupo, ou contra esse ou aquele segmento da sociedade. E nesse contexto, nem se fale da mídia. Nem se fale da mídia. O que a mídia no Brasil está fazendo hoje é vergonhoso. Basta que se assista o mesmo fato ocorrido em mais de uma emissora de rádio, de televisão, ou nesse ou naquele jornal. As notícias sendo veiculadas de maneira a produzir um impacto específico naquele que lê, ouve ou assiste, com o objetivo de prejudicar determinado segmento, favorecer determinado segmento. Conscientemente isso é feito. A inteligência do indivíduo é usada, focada no objetivo errado, desonesto, inescrupuloso, de prejudicar alguém e favorecer alguém. Então, tudo isso é muito lamentável. Mas isso deve acontecer em todos os outros? Sim, com certeza. Deve acontecer em vários lugares. Mas é lamentável. E no Brasil, e no quadro atual dessa pandemia, isso ficou escrachado. E é nojento. E é triste. Pobre Brasil.